Paz do Senhor. Aleluias. A palavra do Senhor para nós nessa tarde se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, 15 e 16, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluias. Meus amados, a palavra foi o Senhor falando com Salomão, quando Salomão construiu o templo de Jerusalém e consagrou ao Senhor, né? Ele construiu para que ali a glória do Senhor se manifestasse e o Senhor estivesse sempre presente. Nós bem sabemos, amados, que nesse tempo Deus ele visitava o povo através do Espírito Santo, visitava. A manifestação do Espírito Santo não era constante, mas em determinadas circunstâncias e através de determinadas pessoas que o Senhor levantava, então o Espírito Santo se manifestava, o Espírito Santo atuava, mas a glória do Senhor, a presença do Senhor, a manifestação do Senhor acontecia no templo, no lugar santo dos santos. Era antes no tabernáculo, então passa a acontecer no templo que foi feito, construído por Salomão. E o Senhor se agradou disso, e por isso o Senhor aparece a Salomão e diz essas palavras. Mas, meus amados, essa palavra para nós hoje é tão eficaz, tão atuante quanto foi para Salomão naqueles tempos. Porém, o contexto agora é diferente. Nós é que somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus através do Espírito Santo. Jesus Cristo diz que quando nós aceitamos a Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles três vêm fazer morada em nós. Quando o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes, ele desceu para ficar, para habitar, não mais para visitar, não mais para atuar uma vez ou outra na vida de um ou outro, mas o Espírito Santo veio para habitar no coração, na vida daquele que se entrega totalmente a Deus, daquele que aceita a salvação através de Jesus Cristo, do sacrifício na cruz do Calvário, daquele que passa a ser habitação, morada, templo do Espírito Santo. Então, como templos, agora nós somos casa, somos morada do Espírito Santo de Deus. No versículo 16 diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa. E atentos, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Meus amados, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós agora somos essa casa. O Senhor nos escolhe para a morada do Espírito Santo, para que o nome dele esteja perpetuamente. E sobre ela, ou seja, sobre nós, casa, habitação, morada do Espírito Santo, estão fixos os olhos de Deus. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Existe revelação mais tremenda do que essa? De saber que Deus habita em nós através do Espírito Santo. E Deus, o Pai dos altos céus, tem os seus olhos fixos. Aleluia! Sobre nós, sobre esta morada que hoje é a casa do Espírito Santo. Os meus olhos estão fixos e o meu coração todos os dias. Olha, o coração do Senhor está inclinado, está ligado àquele que agora é a habitação do Espírito Santo. Aleluias. Leiamos novamente. Porque agora escolhi e santifiquei. Santificar é separar, tornar separado do pecado, do mundo, e agora ser consagrado a Deus. É isso que nós somos. Somos santificados para Deus através do Espírito Santo,
para que o meu nome esteja nela perpetuamente, o nome do Senhor perpetuamente. Amados, quando o mundo olhar para nós, tem que ver que nós temos um dono, e o nosso dono é Deus, que Ele habita em nós através do Espírito Santo, e essa casa aqui tem dono, essa casa aqui tem um nome a ser zelado, que é o nome do Deus eterno. Aleluias. Para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos. Atentos, os olhos do Senhor estão atentos. Aleluia, essa habitação. Aí eu e você que somos a habitação do Espírito Santo. Casa e morada do Espírito Santo. Oh, aleluia. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Tem coisa mais preciosa. Eu até fiz questão de ler novamente para que entendamos minuciosamente a grandiosidade desse texto, meus amados. Aleluia. Salomão construiu um templo feito por mãos de homens e consagrou a Deus, e Deus se agradou e disse isso para Salomão. Agora nós somos essa habitação, essa casa, essa morada, esse templo onde o Espírito Santo de Deus está. E Deus se agrada quando nós consagramos a Ele, aleluias, para que esse texto aqui, o versículo 16, meus amados, seja real, seja eficaz nas nossas vidas. Nós temos que fazer como Salomão, consagrar. Salomão consagrou um templo feito por mãos de homens, mas nós temos que consagrar nossas vidas ao Senhor, tirar das nossas vidas todo o pecado, todo pensamento mundano, tudo que o mundo atrai, tudo que desagrada a Deus, tudo que nos separa de Deus, para que sejamos a habitação e morada de Deus. Aleluias! Porque Deus não vem visitar, Deus vem habitar, Deus vem morar. Eu costumo dizer, meus amados, que Deus ele não está do nosso lado. Tem gente que diz assim, vai com Deus, Deus está do seu lado. Não, Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus habitando em nós. E nós andamos sob a direção de Deus. Aí sim, quando nós estamos sob a direção de Deus, é que Deus vai à nossa frente nos guiando, porque Ele é soberano, é onisciente, é conhecedor de todas as coisas, é onipresente, é onipotente, é onisciente. Então Ele está à frente de nós em tudo. Porque nós não enxergamos muitas das vezes nem um palmo à frente do nosso nariz, mas Deus sabe o que está lá na frente. Deus conhece todas as coisas. Aleluias. Então, meus amados, aí o Senhor disse para Salomão, olha só, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que é feita neste lugar. Oração deste lugar. Que lugar é esse, amado? A casa, a habitação, o lugar onde Deus se manifestava. Aí agora trazendo para nós o que Deus fala para nós, olha, você que é o meu povo, você que se chama pelo meu nome. Qual é o nome que está na casa, que nós lemos lá no versículo 16? O nome de Deus. O nome que está nessa casa aqui. Essa casa aqui é chamada habitação de Deus. Você é chamada habitação de Deus. Então, essa casa aqui tem o nome de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Amados, orar é conversar com Deus. Se humilhar é reconhecer que Deus é soberano, que Deus é Deus e que você é a habitação de Deus. Você é criação de Deus. Você tornou-se agora filho de Deus e habitação e morada de Deus. Aleluia. Mas se humilhando diante de Deus, não querendo ser maior que Deus, aí diz, e orar e buscar a minha face. Orar, buscar a face do Senhor. Buscar a Ele em oração, conhecendo através da sua palavra. Estar em constante comunhão com Deus. Um coração contrito diante de Deus. Aí diz, e se converter dos seus maus caminhos.
se converter, abandonar o mundo mal, se arrepender do mundo mal, da vida pecaminosa, da vida que te separava antes de Deus, aí sim estarão abertos os meus ouvidos. Aleluia. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor nos perdoa, nos sara e purifica nós. Amém? A nossa terra. Aleluias. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à sua oração. Você que é lugar, morada e habitação de Deus. Eu que sou morada e habitação de Deus. Depois que eu me rendo ao Senhor, que eu me humilho, que eu busco a presença do Senhor, que eu estou constantemente buscando ao Senhor, me arrependo dos meus pecados. Aleluias. Aí o Senhor se inclina para ouvir a oração. Amém? O Senhor se inclina para nos ouvir e estarão sempre atentos os olhos do Senhor sobre nós. Amém, amados? Não esqueça, você agora é templo e morada do Espírito Santo. Você é habitação, é casa. E essa casa tem nome. Essa casa tem dono. Você é casa, habitação, morada de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.